Eu quero que esse vídeo de hoje seja mais como uma conversa entre a gente. E eu quero explicar para vocês por que eu não vou assistir ao filme novo do Homem-Aranha chamado Homem-Aranha Sem Volta a Casa. Por que eu não vou assistir? Eu vou explicar para vocês isso aqui, mas deixa seu comentário aqui embaixo dando um bom dia primeiro e também curta esse vídeo e se inscreva no canal porque a gente quer chegar a 700 mil inscritos até o fim desse ano. Eu não vou assistir ao filme do Homem-Aranha porque eu não estou me sentindo, nesse momento, ainda preparado, assim, pronto para ir ao cinema, sabe, para me aglomerar. Não estou me sentindo bem para isso. Então eu tenho evitado, de fato, aglomeração. E nem é porque eu não queira assistir, porque parece que é bom, né? Muita gente está dando bons reviews aí, as pessoas estão adorando o filme, mas eu vou esperar chegar no streaming porque realmente eu não quero me expor. Até um amigo nosso aqui me convidou para assistir ao novo Matrix no cinema. Inicialmente eu topei, mas agora pensando bem, eu não sei se é uma boa ideia, então eu estou meio hesitante. Inclusive, dias atrás, semana passada, a gente estava aqui em isolamento de novo, né? Porque na escola do meu filho, na classe do meu filho, 4 crianças contraíram Covid, então toda a classe teve que ficar em isolamento até fazer um teste para saber se estava ou não com coronavírus. Felizmente, o meu filho não estava, mas ficou naquela tensão, né? Se ele havia contraído, se nós havíamos contraído. Então, no final das contas, ainda está rolando a pandemia e eu não me sinto confortável. Pensando no Brasil, por exemplo, né, o cenário particular do Brasil, são 300 mortos por dia no Brasil. É como se um avião lotado caísse todos os dias no país. E a sensação que eu tenho é que se tornou normal, aparentemente, tipo, vida que segue, né? Eu até compreendo que muita gente queira, sabe, ter essa noção de que aos poucos as coisas estão voltando ao normal, de que passou o pior, mas não voltou ao normal ainda e nem sequer sabemos se um dia vai voltar ao normal. Então é realmente triste, mas pelo menos aqui em casa a gente meio que se readaptou a uma nova realidade e é isso que aconteceu. Então eu vou esperar chegar no streaming, esperar chegar na Disney ou na Amazon Prime, sei lá, vamos esperar para ver. Vai demorar uns meses, mas eu vou assistir. Inclusive, segunda-feira vai ao ar aqui no canal um vídeo no qual eu falo sobre quais são, para mim, né, na minha opinião, os 5 melhores e os 5 piores filmes da Marvel, porque nesses últimos dias aí, nas últimas semanas, eu maratonei todos os filmes da Marvel, desse universo cinematográfico da Marvel, assisti a todos os filmes e eu vou fazer uma listagem segunda-feira sobre quais foram os favoritos e quais foram os piores pra mim. Então não quer dizer que eu tenha alguma rejeição em particular com filme de super-herói, pelo contrário, eu gosto bastante, acho que é um gênero bem forte atualmente. Talvez eu tenha mantido um pouco a indústria do cinema funcionando, são os filmes de herói. A gente tem que pensar, na verdade, que essa estrutura dos filmes de herói e o modo como as pessoas reagem a isso, porque há uma grande expectativa e há uma grande, sabe, uma comoção em torno desses filmes. Esses filmes são, para a nossa geração hoje, o que era o faroeste nos anos 50 e 60, que apresentava esses heróis que enfrentavam grandes obstáculos, e, se for pensar também, relacionado era o que era o romance de cavalaria na Idade Média, né? Os cavaleiros medievais, o ciclo arturiano, né? O rei Arthur, o Gawain, o Lancelot, ou seja, esses heróis que iam para enfrentar inimigos que pareciam imbatíveis e voltavam com a vitória. Então esses filmes acabam retratando, de certo modo, histórias, né, tradições narrativas muito antigas da humanidade, inclusive dos heróis gregos também da mitologia, heróis míticos, e que têm poderes extraordinários capazes de derrotar monstros inimagináveis. Então, me parece suprir uma necessidade, inclusive emocional nossa, né, de narrativas humanas. Por outro lado, eu imagino que, assim como aconteceu também com o Faroeste, possivelmente, em algum momento, esses filmes de heróis vão começar a adquirir certas camadas de sentido, de profundidade que atualmente não tem. Basta a gente pensar, por exemplo, nos heróis do Spaghetti Western, né, pelo Sergio Leone, por exemplo, um grande diretor, que você tem já personagens, né, que são os protagonistas, que são quase anti-heróis ou heróis ambíguos. Pessoas que não estão necessariamente lutando pela bondade ou pela justiça ou para fazer o bem para a humanidade, mas estão lutando por interesse próprio e que acabam fazendo o bem de maneira colateral, né? Eles tentam fazer algo em benefício próprio, mas acabam ajudando outras pessoas. Então, eu imagino que no caso dos heróis, dos super-heróis, né, desses heróis da Marvel ou da DC, aos poucos a gente vai começar a perceber certas histórias mais profundas. Já aconteceu alguns casos assim, né? Basta pensar, por exemplo, em 2 casos que me recordo agora, que é o Logan, que é o último filme no qual o Hugh Jackman interpretou o Wolverine, e daí você percebe ali um personagem bastante ambíguo e uma história muito mais profunda e mais complexa e com certas nuances, e que é um outro caso que não é bem um herói, é um vilão, né, que é o Coringa,
quando o Joaquin Phoenix dá vida a esse personagem e transforma esse personagem numa outra história, né, que não tem relação necessariamente com super-heróis, mas que dá uma profundidade tremenda a esse vilão da DC. Então, eu acho que gradualmente a gente vai perceber certas histórias um pouco mais complexas, certos personagens que vão dando uma ambiguidade, que vão mostrando a realidade de outra perspectiva. Por exemplo, né, posso citar outro caso também que me veio à mente agora, que foi uma série da HBO que se chama Watchmen, que é inspirado no quadrinho do Watchmen, que está aqui atrás, olha, tem aqui o quadrinho do Alan Moore e o Dave Gibbons, que já mostra também o cenário, né, uma realidade de personagens de super-herói muito distinta desses heróis mais monotemáticos e sem complexidade, que são os casos dos heróis da Marvel. Embora o Homem-Aranha seja uma exceção nesse universo, né, porque ele é um personagem um pouco mais complexo do que os demais, mas o trabalho do Watchmen com o Alan Moore, e depois nessa série da HBO, que foi inspirado nesse quadrinho, mas não tem mão do Alan Moore ali, você percebe já também certas perguntas que são suscitadas que não estão diretamente relacionadas a enfrentar um monstro superpoderoso, mas tem a ver com a própria noção do que é ser herói, o que é o heroísmo, o que é coragem, o que é justiça, o que é bondade. Se um super-herói pode fazer as coisas com bem entender sem ter algum tipo de controle. É um universo que pode permitir grandes reflexões, considerações sobre a espécie humana, sobre nós, sobre certos valores também, mas ainda está, no cinema pelo menos, ainda está na sua primeira fase, talvez. Ainda está numa fase de ingenuidade, sem trabalhar temas mais complexos, embora tenha havido já alguns casos particulares que fizeram isso. Como eu falei, o Logan para mim é um exemplo, e o Coringa é, sabe, um exemplo extraordinário, porque o Coringa vai muito além de ser um filme de super-herói. É algo bem mais profundo, que trabalha questões de saúde mental, que trabalha questões da sociedade mesmo, então já vai para um outro universo, e ali mostra como esse gênero pode sim trabalhar com temas difíceis, profundos, e se tornar arte também. Não ser apenas entretenimento, não ser apenas cultura de massa, mas tornar algo artístico e que tenha algum tipo de reflexão que a gente possa extrair dali. Como eu falei no começo, eu não vou assistir por causa da aglomeração, porque eu não quero estar num ambiente cheio de pessoas ali me expondo ao risco de contágio. Porque nos últimos tempos, nas últimas, sei lá, 3, 4 semanas, eu voltei a assistir a muitos filmes. Eu tenho aqui, todo dia, ter assistido pelo menos 1 ou 2 filmes, então eu tenho feito um esforço de me pôr em contato com essa forma cultural que eu gosto tanto. Durante alguns anos eu escrevi críticas de cinema para alguns portais na internet, e era legal pra caramba, porque às vezes eu tinha acesso a pré-estreias, então assim, eu podia falar sobre o filme antes de todo mundo assistir, e isso era muito legal, e eu gostava muito de frequentar. E de repente, depois de um tempo, eu perdi esse hábito, então agora eu tô tentando resgatar esse hábito de assistir mais filmes, de rever alguns filmes antigos também, de ver clássicos, de ver filmes, sabe, dos anos 30, 40, 50, então eu tenho feito esse esforço, musicais, filmes de comédia. E eu tenho feito isso mais para me alienar mesmo, assim, não tem outra palavra melhor, é me alienar mesmo, é me desconectar um pouco dessas notícias ruins e sentar ali, assistir um filme e entrar naquele universo e, sabe, por um período, 2 horas, 2 horas e meia, me desconectar um pouco e tentar me divertir um pouco e tentar, sabe, limpar um pouco a mente, porque a arte também tem esse papel, né? A arte desempenha muitas funções numa sociedade e uma delas é divertir, uma delas é purificar um pouco a nossa experiência. Tem uma frase do Picasso que diz que a arte é uma mentira que revela uma verdade, e muitas vezes é isso também. É um modo que a gente tem de maneira enviesada atingir alguma coisa profunda sobre nossos sentimentos, nossas emoções, sobre nossos atos. Inclusive eu assisti um filme ontem ou anteontem, foi anteontem eu acho, como eu tenho visto muito agora, o negócio vai confundido. Acho que foi anteontem, que se chama A Mão de Deus, que é um filme italiano, dirigido por um diretor napolitano, e que é muito engraçado, porque ele retrata uma família napolitana. Não tem uma história muito bem definida, mas vai mostrando, né, a formação de uma família e um personagem lá que está se encontrando como indivíduo, é um jovem se encontrando. E é muito engraçado porque retrata uma família napolitana, e a impressão que dá, assim, quando você assiste esse filme e não conhece como são os napolitanos, a impressão que dá é que é um estereótipo, né, que é um retrato caricato dos napolitanos. E, sinceramente, é muito perfeito o negócio, assim. Como falou Picasso, é uma mentira que revela uma verdade, porque os napolitanos são daquele jeito, e é muito engraçado. Inclusive, segunda-feira também vai ao ar o meu texto novo da série Fragmentos Nômades, no qual eu falo sobre a experiência minha e da minha esposa em Nápoles, com a família dela napolitana. E aquilo ali é perfeito, sinceramente, assim, é muito engraçado. Você vê uma família napolitana, e as brigas, as tensões e as piadas. É muito perfeito, assim, é engraçado demais, é muito engraçado. Recomendo que vocês assistam, porque sinceramente, como eu falei, é um modo de a gente poder escapar um pouco dessa tragédia que nos cerca, dessa realidade brutal que a gente teve que viver nos últimos anos. Então, pra mim tem sido bom
dar uma desopilada, assistir uns filmes. Eu tenho feito uns comentários na internet aí, no meu Instagram, no Twitter, falando dos filmes que eu tenho visto. Não são críticas cinematográficas, são meros comentários, mas tem sido bom pra mim. Tem sido bom pra mim dar uma fuga mesmo, né? E os filmes de heróis também são isso, né? Uma fuga, né? Você vai lá, vai pra esse mundo dos heróis, no qual todos os obstáculos são superados. Então a gente retorna, como falei, a uma velha narrativa mítica que faz parte da nossa formação como espécie humana mesmo. Eu quero saber de você, se você foi assistir ao filme do Homem-Aranha, do Miranha, né? Como o pessoal chama. Se você foi assistir ao filme do Homem-Aranha, se foi legal, se você gostou, se recomenda. Como eu falei, eu vou assistir quando chegar no streaming. Não vou me expor agora, mas me diga aí no comentário se você acompanha esses filmes de super-herói, o que você pensa. E segunda-feira, como eu disse, vai ao ar aqui no canal um vídeo sobre, na minha opinião, quais são os 5 melhores e os 5 piores filmes dos super-heróis da Marvel, porque é o que eu acompanho. Eu não assisto os filmes da DC porque eu não curto. Então, me diga no comentário o que você pensa, o que você está assistindo, quais filmes você gosta de assistir, o que você tem visto aí. Deixa uma recomendação para mim aqui no comentário também, para que eu possa anotar e depois ver e comentar. Então, me diga no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide. Um abração e até mais. Tchau!